palavra que tenho hoje para trazer aos irmãos está registrada no livro de Jó, capítulo de número 42 e o verso de número 10. E o tema, restauração. É sobre isso que nós queremos falar. Restauração, uma obra que só Deus pode fazer. E sobre esse tema, eu convido os irmãos a nos acompanhar. Que os irmãos estejam atentos para aquilo que Deus há de falar na noite deste dia. Jó capítulo 42, verso de número 10, diz assim a palavra de Deus: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, e tudo quanto antes ele possuía. Bendito seja Deus. Falar de Jó não é uma palavra muito difícil, porque o próprio Deus deu testemunho de Jó. O próprio Deus disse a Satanás, quando Satanás vinha de arrodear a terra, isso no capítulo 1 de Jó, e ele diz ali: de onde vens? Ele diz: de arrodear a terra. E o Senhor disse: tem visto lá meu servo Jó, homem prudente, fiel, temente, se aparta do mal. E este homem, eu tenho dado tudo a ele. E Satanás disse: realmente tu tens dado tudo a ele, por isso é que ele te adora. E então o Senhor permite que Jó venha a enfrentar uma peleja muito maior do que ele poderia, humanamente falando, suportar. Então nós observamos, para sabermos o tamanho da restauração que Deus restaurou na vida dele, precisamos saber o que ele tinha, o que ele perdeu, a que ponto ele chegou, que fundo do poço que ele foi, e o que Deus fez depois, no processo de restauração. A frase restaurar quer dizer tornar novo, ou reformar, refazer, restaurar. É isso que Deus faz na vida daquele que confia piamente em Deus. Pois bem, a Escritura Sagrada nos fala que Jó era o homem mais rico do Oriente. O homem mais rico. Ninguém tinha as posses que ele tinha. Ninguém tinha. Ele já era mais rico. Mas ele tinha também uma família abençoada. Ele tinha 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. Ele tinha não só posse de terra, mas ele tinha ovelhas, cabritos, camelos. Ele tinha muitas posses nesta vida. E nós observamos que quando Deus permite que o céu tornasse nublado na vida dele, que as pelejas e a luta que viria na vida dele seria muito árdua, muito dolorosa, muito difícil. E Jó foi atingido na sua vida em 5 áreas que eu quero destacar, 5 áreas muito importantes. A primeira área que Jó foi atingido foi a área da finança, as falências. Tudo que ele tinha, dentro de dias, foi tudo embora, escapando pelos dedos. Foi desaparecendo aos poucos, e Jó, que era o homem mais rico da sua época, tornou-se um homem falido, sem posses, sem dinheiro, sem o seu reconhecimento das pessoas como Jó na condição de um homem rico. Caiu por terra. Todo aquele império que ele tinha conquistado, que ele tinha formado, foi por terra. Com quem que o próprio Deus tivesse permitido que Satanás tivesse lhe puxado o tapete e ele tivesse tombado nas finanças. Essa é a primeira área que foi atingida na vida dele.
segunda área que foi atingida na vida dele. Ele tinha 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. Com quem que fosse hoje? Amanhã tinha no velório, em um só dia, seus 10 filhos mortos. Que situação, que decadência, que coisa triste, que coisa assombrosa, que fundo do poço, que lastimável situação que Jó agora se enquadrava. Terceiro, Jó agora é acometido de uma doença maligna. Essa lepra, essa espécie de câncer atingiu ele e lhe tirou a paz, lhe tirou a saúde, lhe tirou a alegria, lhe tirou o vigor, lhe tirou as forças. Jó então agora estava financeiramente falido, sua família tinha ido embora, seus filhos tinham partido, em um acidente natural, todos os seus 10 filhos foram embora. E agora ele é acometido de uma doença, uma chaga maligna. 4 das 5 áreas que ele foi atingido: o seu casamento, as finanças tinham ido embora, os filhos tinham morrido, a saúde tinha ido embora, e agora aquela que era a sua adjuntora, a sua companheira, aquela que era para estar no ombro a ombro, agora aponta-lhe o dedo e diz a ele: amaldiçoa o seu Deus e morre. Que situação, que coisa terrível. Poderia alguém sofrer mais que isso? Pois é, Jó sofreu. O quinto tópico que separei aqui, a quinta área da vida que Jó foi atingido: os amigos, quando souberam que ele estava doente, vieram de longe para vê-lo. Esses amigos primeiro vêm com o desejo de ampará-lo, mas quando vem e vê ele, Jó, naquela situação tão dramática, tão dificultosa, tão penosa, tão injuriosa, quando os amigos veem Jó naquela situação, eles mudam de opinião. Eles vieram ali para ajudá-lo, mas quando vê ele naquela situação, eles se afastam dele e começam a fazer julgamento a ele. Esses amigos começam a dizer a ele: para você ter sofrido uma decadência tão grande dessa, certamente você pecou. Acusaram ele, está registrado no livro. Acusaram ele de adultério. Acusaram ele de ser ladrão. Chamaram ele de louco. Disseram que certamente ele tinha roubado dos órfãos e das viúvas, para Deus pesar tanto a mão na vida dele. Então é sobre essas 5 áreas primeiro que eu quero falar aos irmãos, porque o tema é restauração, é uma obra que Deus faz, restaurar. Não é nós que fazemos, é Deus que faz, restaurar. Existe um louvor do meu grande amigo Messias Bessa. Ele conta o testemunho sobre a casa velha. E contava ele o testemunho de um homem que estava atrás de uma casa velha, no meio do mato, e um pregador foi levado pelo Espírito Santo de Deus até a frente daquela casa, e o Espírito de Deus dizia a ele: pregue para essa casa velha. E ele pregava: casa velha, te prepara, Deus pode mudar até os alicerces, até a tua parede, as fendas, o telhado. Deus pode restaurar tudo em você. Depois que esse pregador pregou, ali, sem entender o motivo, a razão, a circunstância, pega e vai embora. Quando ele chega na igreja, já chega um rapaz todo maltrapilho, todo sujo, armado com uma arma de fogo, entra dentro da igreja, os irmãos estão cantando o hino da harpa, de repente para o culto, porque diz: o que esse homem vai fazer aqui? Este homem vai para o altar e o pastor está paralisado. Agora chegou meu fim. Este homem chega lá, solta essa arma no chão, se ajoelha e diz assim: olha, eu vim aqui para aceitar Jesus. E o pregador pergunta: mas como? Ainda não fiz o apelo, ainda nem pregamos.
estamos louvando o louvor da harpa. Ele disse, não, mas alguém chegou lá no meio do mato, onde eu estava, prestes a me suicidar com essa arma, e alguém gritava em alta voz e dizia, casa velha, Deus restaura a sua casa, o seu lar, a sua vida, a sua família, Deus restaura tudo em você, se você se entregar a Ele. Este homem se entrega a Jesus ali. Ele já tinha se entregado aos vícios, ele tinha se entregado à morte, estava com a arma prestes a se suicidar, e Deus usa alguém para ir lá pregar para uma casa velha. E o pregador disse, como tu recebeu e soube que essa palavra era para você? E ele disse, eu fiquei preso durante 8 anos, e o meu apelido dentro, lá da prisão, era Casa Velha. Então, quando aquele homem estava pregando para aquela casa velha no meio do mato, o Espírito de Deus estava induzindo o coração dele. Sou eu falando com você. Aquele homem hoje não é reconhecido como casa velha, mas ele é reconhecido pelo seu próprio nome. E ele é pregador do Evangelho, anuncia o reino de Deus, conta esse testemunho em tudo quanto é lugar. Então, essa obra de restauração, quem faz é Deus. Jó, as 5 maiores áreas, ou as áreas de mais destaque da vida de um homem, tinha caído por terra. Insiste em dizer, Jó era o homem mais rico daquela região. Mas diz a palavra de Deus que de um dia para o outro ele foi à falência, perdeu tudo. No dia seguinte, um homem que tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, no dia seguinte ele não tinha mais nenhum filho com ele. Um acidente natural levou os 10 filhos embora. Foi acometido de enfermidade maligna. A esposa que era para ajudá-lo também virou as costas para ele. E os amigos que vieram para ajudá-lo também virou as costas e agora estão acusando. Tu estás sofrendo isso por pecado. Certamente você pecou. Tu estás sofrendo isso porque você adulterou. Você está sofrendo isso porque você roubou ou lesou alguém. Tu és louco, dizia sobre Jó, esses amigos. E no meio de tudo isso, o próprio Jó faz uma análise da sua vida. E aí ele faz 16 porquê. Ele pergunta a Deus. 16 porquê. Por que, Senhor, essa doença? Por que, Senhor, eu nasci? Por que o Senhor não tira a minha vida? Não tenho prazer nos meus dias. O porquê foram 16 vezes essa palavra dita no livro de Jó. 16 vezes. O seu Deus se cala. Jó tem agora 34 queixas contra Deus. Ele queixa contra Deus 34 vezes. Questionando Deus. Tentando colocar Deus na parede. Por que, Senhor? Para que isso, Senhor? O que aconteceu, Senhor? Diz a palavra de Deus que o Senhor Deus se cala. Com 16 porquê e com 34 queixas, Deus se cala. Não responde. Não entra em providência. Momentânea, no lugar, na hora, no momento. Dava a sensação que Deus estava inerte àquela situação. Dava a sensação que Deus não estava vendo, não estava observando. É muito importante a gente lembrar essas coisas, porque existe 2 sofrimentos que o ser humano pode ser atingido. É tentação e provação. Deus não tenta ninguém. A palavra de Deus diz no livro de Tiago, lá pertinho do Apocalipse, o irmão de Jesus escreve: nunca diga de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém. Mas provação, sim, sempre Deus prova. Deus prova e permite provações na vida de um servo. Os amigos de Jó não entendiam isso. Porque esse homem, ele era caridoso. A palavra de Deus diz no capítulo 1 e capítulo 2, era caridoso. Esse homem estendia a mão para o fraco. Este homem ajudava as viúvas, ajudava os órfãos. Este homem era abençoador naquela região.
O dinheiro que ele tinha estava no bolso, não estava no coração. E o dinheiro no bolso não é pecado. Pecado é o dinheiro no coração. É a pessoa achar que porque tem dinheiro, ele é melhor que o outro. Ele pode falar mais alto. Ele sempre tem... a razão está com ele, porque ele tem o dinheiro. Isso é quem tem o dinheiro no coração, mas Jó não era assim. O dinheiro de Jó era apenas no bolso. E ele sempre procurava ajudar as pessoas, porque o seu coração estava cheio de Deus. Mesmo assim, isso não impediu de ele enfrentar essa penúria da vida. Não foram muito tempo. Diz os historiadores que foi cerca de 90 dias, mas 90 dias de sofrimento. Os amigos viram ele, aquele homem que era robusto, aquele homem fiel a Deus, aquele homem de uma família abençoada. Agora, irmãos, ele estava em cima de um colchoado, encostado em uma parede, quebrava cacos de telhas, e com os cacos de telhas ele coçava as suas feridas. Como pode? Um homem que sempre foi bom. E quem poderia mudar esse quadro agora? Se ele tinha perdido tudo, as finanças, se ele tinha perdido os filhos, se ele tinha perdido a saúde, se a esposa tinha virado as costas para ele e dizendo, olha, morra, para liberar ela para uma próxima. Não é isso? E os amigos que tinham vindo para ajudá-lo agora também o acusavam. Às vezes eu fico pensando, as lutinhas e as pelejas que nós enfrentamos nessa geração. E as pessoas dizem, Deus virou as costas para mim, Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus me rejeitou por filho. Certamente eu não sou filho de Deus porque Ele me rejeitou. Não entende as razões e o modo que Deus trabalha. Jó também não entendia. Eu também, muitas coisas que acontecem na minha vida e vejo acontecer na vida das pessoas, muitas vezes eu não entendo. Mas isso não me dá o direito de julgar Deus. Isso não dá o direito aos irmãos de julgar Deus. Isso não dá o direito aos internautas de julgar Deus. Ele é quem sabe. Ele é quem está sentado ao trono. Reis se levantam de gerações a gerações e reis caem, tombam. Grandes impérios se levantaram. Grandes impérios. Lembra o Império Grego, que disse que ia dominar o mundo? Não dominou nada. Cadê esse império? Império Romano, Império Medo-Persa, Império Babilônico. Os grandes imperadores se levantaram, todos tombaram. Os grandes reis se levantaram, todos tombaram. Mas o nosso Deus continua no trono, regendo as nações. Bendito seja Deus. E ninguém pode tirar isso dele. E Jó entende isso. E eu quero ler com os irmãos. No capítulo de número 19, verso 25 a 27. Jó 19. Jó capítulo 19, verso 25 e 27. Diz assim. Essa é a resposta que Jó dá. Quando todos viram as costas para ele. E ele pergunta 16 vezes a Deus. Também faz 34 queixas a Deus, mas Deus fica em silêncio e calado. Qual é a resposta de Jó para Deus? Capítulo 19, verso 25. Olha a resposta de Jó. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, olha que confiança em Deus, depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o verão, e por isso meu coração se consome dentro de mim, bendito seja Deus. Jó estava dizendo, tudo foi abalado na minha vida, tudo foi consumido, mas a minha confiança em Deus continua intacta.
Eu sei que o meu Redentor vive. E olha o que ele diz no verso 26. E depois de ser consumida a minha pele, com tanta doença que ele estava na pele, coçando com um caco de telha, depois de ser consumida a minha pele, ainda em minha carne eu verei a Deus. Ele dizendo, a doença pode ter consumido a minha pele, mas a minha fé ainda está intacta, ainda na minha carne, não é só em espírito, mas ainda na minha carne, eu vou ver Deus fazer milagre na minha vida. Que coisa linda, que coisa gloriosa, que é a resposta que esse homem dá em meio a todas as lutas e as pelejas que ele estava enfrentando. Às vezes eu me pergunto, será que esta geração teria essa resistência no âmbito da fé para enfrentar essas pelejas? Para enfrentar as dificuldades que ele enfrentou e ainda ser capaz de dizer, olha, foi tirado tudo de mim, mas são coisas que dependiam dos outros, mas aquilo que depende de mim, ninguém vai tirar, a minha fé no Deus que criou o céu e a terra. Se nós formos continuar lendo, nós vamos ver que Jó faz 70 perguntas a Deus, nos capítulos finais desse livro. Ele pergunta a Deus coisas que o seu coração tinha dúvidas. O porquê das pelejas, o porquê das dificuldades, o porquê daquela batalha, o porquê daquele enfrentamento. E de repente o Senhor Deus se manifesta a ele com uma grandiosa graça. E o Senhor responde a ele. O Senhor responde dizendo, olha, onde estava tu, Jó, quando eu fiz o céu e a terra? Quando eu fiz os luminares? Quando eu criei o homem? Aonde estava tu, Jó? Quando você pode me explicar os ossos que se formam no ventre daquela que está grávida? Como tu pode explicar, Jó? E Deus perguntava a ele. Deus orientava ele, Deus respondia a ele, confortava e consolava ele. Deus se apresentou a ele no momento da maior dificuldade que ele tinha. E no capítulo 42 ele abre dizendo, Senhor, como eu pude, Senhor, duvidar do teu poderio, duvidar do teu tamanho, da tua magnitude. Senhor, antes eu ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Capítulo 42, verso 1. Respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei que tudo pode, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Que coisa linda! Agora era o momento de Deus agir em restauração da vida deste homem. Ainda tinha algo a Deus fazer. Os versos que nós limos no capítulo 42, o verso 10 a seguir, diz, o Senhor virou o cativeiro de Jó, mudou a história. Quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, e tudo quanto dantes possuía. Que coisa gloriosa! Deus virou o cativeiro de Jó quando ele estava intercedendo por aqueles que acusaram ele de pecador, de adúltero. Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orou em favor daqueles que acusaram ele de ladrão de viúvas e de órfãos, aqueles que chamaram ele de louco. E Jó agora está fazendo o quê? Está intercedendo por eles. O meu conselho, aqueles que ouvem sempre o meu conselho, eu tenho posicionamentos meus, mas
defendidos na ortodoxia. Quando eu digo assim, quando alguém te ofende, quando alguém te humilha, quando alguém levanta a ferramenta contra a sua vida, o que você deve fazer? Continuar amando aquela pessoa, continuar orando em favor daquela pessoa. Sabe por que o Senhor pede na sua palavra para que nós venhamos a orar pelos que se dizem ser nossos inimigos? Porque se você não perdoar uma pessoa, se você não ter uma comunhão com uma pessoa, você não consegue interceder por ela. Então o Senhor Deus dá um mandamento dizendo: interceda pelos seus algozes, interceda por aqueles que se levantam contra você, interceda por aqueles que usam de ferramenta contra você, porque você fazendo isso, eu vou honrar você, eu vou abençoar você. A palavra de Deus vem de encontro com a nossa vida também nesta noite, para dizer que nos momentos de mais dificuldade da nossa vida, nós não precisamos agir com nossas mãos. Jó, com o seu próprio pensamento, com as suas ferramentas, ele pergunta a Deus o porquê em 16 vezes. Ele queria saber a razão, o motivo, circunstância. Depois ele queixa da sua situação. Ah, Senhor, maldito é o dia que nasci. Nada dessas ferramentas funcionaram para com Deus. Sabe qual foi a primeira ferramenta que funcionou? É quando ele diz assim: Senhor, eu sei que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Se o Senhor entrar na minha casa, o Senhor restaura a minha pele, restaura o meu casamento, restaura a minha vida, restaura os meus filhos, restaura as minhas posses. Se o Senhor quiser, o Senhor faz tudo, porque nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Aquele que estava questionando agora está adorando. Aquele que estava querendo saber os porquê e os para quê, agora estava adorando. E aqueles que tinham confrontado ele, que tinham acusado ele, que tinham ido embora, deixado ele naquela penúria, os seus amigos. Jó agora se prostra e diz: Senhor, abençoa meus amigos, ajuda meus amigos, enche ele do teu poder. Como Deus começa essa restauração? Primeiro, esses mesmos amigos que acusaram, vieram com o propósito de ajudar, mas viram ele naquela situação e disse: não, para você estar nesse ponto, é porque você errou. Buscando um motivo pelo sofrimento daquela pessoa. Dizendo assim: olha, eu vou te acusar, porque senão você não estava desse jeito. Vieram como juiz, não como amigo, não vieram para estender o ombro, mas vieram para apontar o dedo como os inimigos fariam. E Jó intercede a Deus por esses homens. Mas o Senhor Deus não deixaria essa situação como ela tinha agora se transformado. Esses seus amigos vão falar com Deus e o Senhor Deus disse: não, eu não vou mais ouvir vocês, eu vou abençoar vocês quando Jó abençoá-los. Vocês querem receber minha bênção? O Senhor Deus disse: vá pedir a Jó. Jó abençoando, vocês o abençoarei. Isso é Bíblia. Esses mesmos amigos que acusaram, que levantaram calúnia, que foram os juízes da causa de Jó para acusá-lo, foram os mesmos amigos, caros irmãos, caros internados, os mesmos amigos que Deus disse: eu só vou abençoá-los se vocês voltarem lá e pedirem a bênção de Jó. O cativeiro estava quebrado. O Senhor Deus começa agora o processo de restauração. O Senhor Deus iria restaurar a vida física de Jó, a vida financeira, a vida matrimonial, a vida como pai, familiar. Deus ia restaurar. E ele começa a restaurar o próprio Jó, mostrando o seu poderio, mostrando o tamanho do seu poder na criação. Jó reconhece que Deus operando, ninguém pode impedir. Jó se humilha diante de Deus, não por si próprio, mas por aqueles que se julgavam ser seus algozes, aqueles que eram seus amigos, em aspas, mas agora tinham vindo para acusá-lo. Caiu tudo por terra, e o Senhor Deus inicia o processo de restauração na vida de Jó.
Jó poderia ter todas aquelas posses que ele tinha pedido, Jó poderia tê-las de volta, pelas suas próprias forças do braço, pelas suas ações? Não, não conseguiria. Jó conseguiria ter a sua saúde de volta? Não, não conseguiria. Jó conseguiria ter o seu matrimônio de volta, porque aquela mesma esposa que dizia a ele: olha, abandona o teu Deus e morre, é a mesma esposa que agora gera mais 10 filhos para Jó. Seu matrimônio foi restaurado, seu casamento foi restaurado, sua família foi restaurada. E as finanças de Jó, a palavra de Deus diz que tudo o que ele tinha, que está lá no capítulo 1 e 2, no capítulo 42 diz de tudo aquilo, ele teve absolutamente em dobro. Deus restaurou e não deu apenas o que ele tinha, mas deu o dobro do que ele tinha nas finanças. Essa obra quem poderia fazer? Jó? Óbvio que não, só Deus podia fazer. O tema dessa mensagem de hoje é restauração, uma obra exclusiva de Deus. Só Deus pode restaurar desse modo. Eu já vi pessoas chegar ao fundo do poço. Eu já vi pessoas cair ao fundo do poço. Eu já vi. Conheci uma moça jovem, se casou com uma pessoa de bem, aparentemente de bem. Dias depois desmorona o seu casamento, desmorona a sua vida. E essa pessoa chegou a ir ao fundo do poço, na lama do fundo do poço. Eu aconselhei essa pessoa e disse: olha, sabe o que você tem que fazer? Buscar a Deus. Pedir perdão àqueles que se levantaram contra ti. E essa pessoa, bendito seja Deus, ouviu o meu conselho. Pediu perdão àquelas pessoas que tinham feito tanto mal. Orou em favor daquelas pessoas que tinham feito tanto mal. E Deus restaurou a vida desta pessoa hoje. Que pena que não posso dizer nome. Mas Deus restaurou de uma forma tremenda, gloriosa, maravilhosa, esplendorosa, miraculosa. É assim que Deus age. A parte de uma pessoa que quer ser restaurado na sua vida, em qualquer área, é primeiro adorar a Deus em qualquer circunstância. Segundo, não usar as suas ferramentas, sejam elas verbais, de boca, ou seja ela qualquer instrumento do corpo, contra outra pessoa que se levanta contra ti. Não. Mas usar o instrumento verbal que Deus nos deu para interceder, dizer: Senhor, tu viu o que a pessoa fez para mim. Senhor, cabe ao Senhor julgar, a minha parte é amar. Eu vou orar em favor do fulano, do Bertano, do Cicrano. Aqueles que tiverem coragem de fazer isso, Deus muda o quadro. Aqueles que tiveram coragem até hoje de seguir os conselhos de Jó, Deus mudou a situação. Seja na área do trabalho, seja na área profissional, seja na área social, seja na área conjugal, seja na área de relacionamento amoroso, em qualquer área das amizades. Vejam o que Deus fez. Os amigos achavam que estavam por cima da carne seca, julgando Jó. Mas depois eles vão falar com Deus. Deus falou: não, o céu está cerrado para vocês. Eu só ouço a intercessão que Jó fazer em vosso favor. Eles tiveram que ir até Jó, regularizar a sua situação com Jó. Deus intercede, aliás, Jó intercede a Deus por eles. E Deus volta a nos abençoar. O matrimônio de Jó parecia não ter jeito. A sua esposa tinha virado as costas para ele no momento daquela adversidade. Mas agora o Senhor Deus não restauraria apenas as finanças de Jó. Não restauraria apenas as amizades de Jó. Mas restaurou completamente o casamento de Jó. Então talvez nossos irmãos internautas, talvez nossos irmãos que aqui estão, enfrentam problemas nos relacionamentos com as pessoas, no relacionamento no matrimônio, esposa com marido, marido com esposa, filhos com pai. Tudo isso pode acontecer na vida de uma pessoa. Mas existe restauração para quem está em Jesus. Este poder de restaurar não está nas nossas mãos, as nossas ferramentas são fracas. É na oração, é no crer em Deus, é entregar na mão de Deus e dizer: Senhor, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai zelar,
Senhor, e a minha parte eu vou amar, por mais que eu tenha sido apunhalado, as ferramentas tenham sido se levantadas contra mim. A pessoa que está disposta a fazer isso, está pronto para receber em dobro do que tinha antes. Se a pessoa não, se a luta, a peleja, se a aprovação de Deus na vida de uma pessoa não conseguir moldar essa pessoa vai continuar no vale, não vai subir para os alpes da vida, porque a aprovação que Deus permite a uma pessoa não é para rebaixá-lo de cargo, mas é para colocar nas condições de destaques. Todos foram assim. Deus permitiu um vale tremendo na vida de Elias, que Elias foi para uma caverna e pediu a morte também a Deus. Dias depois, Elias subiu ao céu em um redemoinho de fogo. Que privilégio! Resistiu à prova, resistiu à provação, caiu por terra os inimigos e Deus foi glorificado na vida dele e ele agora foi exaltado por Deus. Deus continua agindo e atuando do mesmo modo, da mesma maneira. Aqueles que se dispõem verdadeiramente em meio às dificuldades da vida, a adorar a Deus. Mas nós vivemos uma geração que as pessoas viram as costas para Deus por qualquer motivo. A pessoa tem um problema no relacionamento em casa conjugal, a pessoa já relaciona a igreja nisso. A pessoa diz, não, eu vou parar de ir na igreja, eu vou parar de falar com Deus, eu vou parar de adorar a Deus, eu não. Vai ter uma vida de vale, vai continuar no vale. Eu sou profeta de Deus aqui nesta noite, em nome de Jesus. Mude o quadro da sua vida com a atitude de se voltar a Deus e deixar Deus agir na tua vida, entregar as coisas na mão de Deus e dizer, Senhor, muda o quadro, restaura a minha vida. Enquanto Jó queria agir com as suas mãos, nada aconteceu. Quando Jó reconhece o poderio de Deus, o tamanho de Deus, a graça de Deus, a grandiosidade de Deus, e Jó se humilha a Deus para pedir em favor daqueles que tanto mal tinham feito. O Senhor Deus agora dá um veredito do céu. Eu vou conjecturar aqui. Talvez o Senhor Deus falou para os seus arcanjos, anjos e serafins, querubins, os anjos mensageiros, falou, agora o negócio é o seguinte, está vendo Jó lá? Analisa o que ele tinha. Eu não quero dar pouca coisa a ele, não é para dar o que ele tinha, é para dar exatamente o dobro do que ele tinha. Para mostrar para ele que vale a pena ser fiel em meio às dificuldades e às pelejas da vida. Vale a pena ser fiel em meio aos enfrentamentos. Deus não escolheu ninguém dos seus filhos para serem covardes e pararem pelo caminho. Deus escolheu homens e mulheres voltados para a glória dele, para que ele possa usar aqui na terra como exemplo para os demais. O Senhor Deus escolhe o povo israelita e diz, olha, eu escolhi vocês, foi por cabeça, não foi por cauda não. Falei aqui na quinta-feira passada, a promessa era para todos que saíram do Egito, mas quem entrou dos que saíram do Egito? Só Josué e Calebe. Só da vida de Josué e Calebe. Vê se eles negociaram os princípios, vê se eles abandonaram a fé. Quando eles foram na sondagem daqueles homens grandiosos, os filhos de Dó, quando ele chega lá, o que acontece? Todos disseram assim, as outros demais que foram com ele como espia, os homens são grandão, vão acabar conosco como gafanhoto. E eles diziam, não, vamos lá, Deus é conosco, nós vamos vencer. Pois é, a maioria venceu. Os israelitas não quiseram enfrentar os seus algozes, porque acharam que as forças dos seus braços eram impotentes diante do poderio daqueles homens. Na nossa vida não é diferente. Muitas vezes nós, no momento de provação, nós nos sentimos impotentes naquela situação. Jó estava impotente nas 5 circunstâncias que ele estava inserido, nas 5 áreas da sua vida. As finanças tinham ido embora, ele estava quebrado, estava afundado, estava à falência. Os filhos tinham ido embora, morrido os 10. A enfermidade tinha atingido, era uma enfermidade maligna, incurável. A esposa, que era sua cônjuge, na hora de abraçá-lo, de cuidar dele, vira as costas e diz, amado, sou teu Deus e vai embora, bora, acaba que você está.
Os amigos o julgaram. Tudo estava ao contrário para Jó. Mas o Senhor Deus é o dono da restauração. O que Jó poderia fazer para sair dessa situação, dessas 5 áreas terríveis, Deus não precisava de Jó para agir nisso. Restauração é uma obra exclusiva de Deus. Se os irmãos que aqui estão precisam de uma restauração em qualquer área da vida, uma reconstrução, uma reforma, se os irmãos que aqui estão entendam, só Deus pode fazer. As tuas ferramentas e as minhas ferramentas são muito pouco. Se os internautas estão passando por essa situação, talvez no teu matrimônio, talvez na vida financeira, em tempo de tanta pandemia, quantas pessoas se enfriudaram em dívida, caíram em situações terríveis, não plantaram para colher isso, mas estão colhendo em tantas áreas. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Deus restaura a sua finança, Deus restaura o seu lar, Deus restaura o seu casamento, Deus traz de volta os seus filhos que se desviaram. Deus muda a tua história, Deus muda o quadro. Ele é capaz de restaurar, fazer tudo de novo. E Deus não faz pouca coisa na vida de um homem. Eu sempre prego sobre isso, que quando Pedro tem um encontro com Jesus, Jesus disse, vai em alto mar e lança a rede. O barco de Pedro, durante toda a vida de Pedro, foi suficiente para os peixes que ele colocou dentro do barco. Mas agora ele teve um encontro com Jesus, e Jesus lhe lança a rede. Quando ele puxa a rede, a palavra de Deus diz que ele chama os barquinhos vizinhos e diz, vem me ajudar, porque senão o meu barco vai a pique. O que Jesus tinha para Pedro era muito maior do que Pedro estava preparado para receber. Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, é isso que acontece. Jó foi fiel a Deus, foi a única coisa que precisava Deus que ele tivesse para Deus agir. Jó foi fiel a Deus. Quando todos vão embora, estava no fundo do poço, portas fechadas, parecia que não tinha mais jeito. Ele demonstra sua confiança a Deus, dizendo, o meu Redentor vive. E essa pele que ele permitiu a doença, essa mesma pele vai glorificar a Deus, porque ele irá restaurar e restaurou. Então eu tenho aqui algumas aplicações para a gente acabar essa mensagem. Observamos, Jó já era rico com o que ele tinha na sua região, na sua época. Deus deu o dobro, ele se tornou agora muitíssimo rico. As pessoas que viram aquela situação de Jó certamente diziam, Deus de Jó é maravilhoso. Quem sabe o que a frase maravilhosa quer dizer? Maravilhoso, inexplicável. Deus é inexplicável. Permitiu que Jó perdesse o que ele tinha. Parecia que Jó ia tombar. Deus refez a vida dele. E agora Deus não deu só o que ele tinha, Deus deu o dobro do que ele tinha. E Deus foi glorificado. Quem viu a esposa naquela situação ao contrário, em vez de defendê-lo, de ajudá-lo, de ampará-lo, quem viu essa esposa, o matrimônio destruído de Jó, agora vê um matrimônio com 10 novos filhos, e a esposa está lá adorando a Deus, e Jó está adorando a Deus. Deus foi glorificado. Observemos. Por quê? Como Deus faz isso? Que jeito? Deus pega cacos, por mais esmiuçados que estejam, e faz um vaso novo. Ele é o verdadeiro oleiro. Ele cuida em qualquer situação da vida daqueles que se dispõem a crer nele, a confiar que ele é um Deus restaurador. As aplicações que tem. Como enfrentar esse momento? Que todos enfrentam. Momentos de dificuldades. No matrimônio, nas finanças, na família. Como enfrentar? Nas amizades. O que nós aprendemos nesta noite? Que lição
Que lição nós levamos para casa hoje? Vamos entregar a nossa mensagem. Que missão nós levamos para casa hoje? Todas as pessoas relatadas na Escritura Sagrada, todos os personagens, todos os que resistiram e foram fiéis a Deus em meio às provações e às dificuldades, Deus os honrou. Terá Deus hoje mudado o método? Ele não é mais fiel? Será que os problemas de hoje são maiores do que os registrados na Escritura Sagrada? Ora, um dia tinha medo o profeta de que não pudesse haver mais restauração para o povo de Israel. O Senhor Deus dá uma visão a ele. Leva ele e mostra um vale cheio de ossos secos. Cheio. O Senhor Deus diz a ele: poderá esses ossos tornar-se novamente, se levantar-se e tornar-se viventes? O profeta responde: tu sabes, Senhor. Confiança em Deus. O profeta com essa palavra está dizendo: se tu quiser, tu faz. Pode fazer. Então não há matrimônio que não possa ou que resista à potente mão de Deus, por mais peleja que venha enfrentar. Não há problemas familiares, financeiros, não há problemas em qualquer área da vida que sejam maiores do que o nosso Deus. Mas a confiança no profeta era: Senhor, tu sabes. Se tu, Senhor, dar o veredito de é para fazer, acontece. Só que aí o Senhor Deus não dá ordem, irmãos. O Senhor Deus internato não dá ordem àqueles vale de ossos secos. Ele diz ao profeta: profetiza. Eu vou fazer se você acreditar suficiente para profetizar. E o profeta ergue as duas mãos e diz: ó vale de ossos secos, o Senhor Deus mandou. E aquela visão foi tão gloriosa porque aqueles esqueletos se transformam em homens de guerra. E o Senhor Deus diz a ele: agora profetiza o Espírito sobre eles. E o profeta profetiza. E a resposta de Deus e o aprendizado que Deus deu a ele naquela visão foi o seguinte: olha, filho, tu pensava até há pouco que não havia jeito para o povo de Israel. E eu te mostrei que assim como no vale de ossos secos, eu posso levantar um defunto que estiver aos ossos. Não tem nada que eu não possa fazer. Confia em Deus. Confia no Deus que tu serve. Tu decidiu entregar a tua vida a Ele. Confia nele. Acredita nele. Ele é fiel e suficiente. A frase suficiente quer dizer não cabe mais nada. Deus tem uma coisa que Ele não resiste de um filho seu. É quando o seu filho não negocia a sua fé. Deus não resiste isso. Não resiste. Ele entra em providência. Ele muda o quadro. Ele quebra as cadeias. As correntes caem por terra. Os paredões de impedimento viram fumaça. E Deus é glorificado na vida deste homem, nesta mulher, em qualquer área da sua vida. Deus pode restaurar qualquer quadro. O problema é físico, Deus pode restaurar. O problema matrimonial, Deus pode restaurar. O problema financeiro, Deus pode restaurar. O problema é na área de filhos, Deus pode restaurar. O problema é comigo mesmo, pastor. Aconteceu com Jó. Deus restaurou Jó primeiro. E Jó não questionou mais a Deus, mas adorou a Deus. E Deus muda o quadro, muda o leito.